Beleza, Paulo. Prazer te receber aqui. Muito obrigado pela participação. Maravilha, Jefferson. Eu tenho o prazer de estar aqui com você, bater esse papo e conversar um pouquinho sobre esse mercado que é tão competitivo e é importantíssimo que a gente faça esse exercício de estar sempre conversando com novos profissionais, com outros profissionais, porque no final das contas a política passa e a gente tem que estar aqui, né? Trocando essa experiência para que a gente não erre o que o colega errou. É importante a gente trocar os aprendizados de cada campanha, né? De cada A período. gente fica mais experiente, né? Porque a gente aprende com os acertos e com os erros dos outros também. Então, assim, se a gente para escutar, para conversar, para ter esse diálogo com os colegas, eu acho que é importantíssimo. A gente não pode. Ninguém no mercado é senhor absoluto da verdade. Eu costumo dizer, e é bem interessante assim, que toda campanha para mim é nova. Então não tem experiência que conta. Não adianta eu fazer campanha desde 2004. Eu comecei nessa loucura, fazendo militância estudantil, comecei fazendo juventude, coordenação de juventude, né? Então assim, mas de 2004 para cá, a experiência que eu tenho para a próxima, ninguém nem sabe nem o que vai acontecer, né? Então assim, quem crava dizendo, vai ser assim, vai ser assado, ou é muito otimista ou deve ter uma bola de cristal, porque assim, a gente não sabe. Até porque é, a realidade muda. Por exemplo, eu fiz uma campanha totalmente digital em 2008 em Lauro de Freitas. Quando eu fiz a de 2012, não foi tão digital assim. Então, O assim, a gente faz, cenário, né? Tudo muda. tudo muda. Então, aí as pessoas falam: não, porque esse ano a rede social manda. Sim, falam isso todo ano. Mas você chega em cidade que só escuta rádio, meu amigo. E aí, faz como? Eu falo que Por isso em é 2000 importante a gente bater esse papo. fazer essa troca, porque eu já tive campanha em que a carta do candidato enviada para principalmente distrito, né, área rural da cidade, a carta era o que fazia diferença. É E, isso aí. e hoje você fala nisso, tem gente que te olha torto, né? Não, mas você tá falando em Mas carta. não tem problema não, por mim, olha, porque quem não quer aprender é um ótimo concorrente na frente. Então é ótimo. É Aí bom que a gente se bate lá na frente, ele está fazendo a campanha do opositor, é ótimo para a gente. Isso é maravilhoso. facilita o trabalho. Facilita o nosso trabalho, exatamente. E aproveitando que você tem uma carreira que você foi pegando toda essa transformação, principalmente tecnológica. Eu não canso de falar isso, tem gente que nem sabe. Eu falo assim, eu fiz campanha em 2014, tinha Snapchat na campanha. Tem gente que não sabe mais o que é o Snapchat. Mas, Exato. então, chegamos aí, estamos... evolução tecnológica, muito dado, muito acesso, né, ferramenta. Hoje a gente tem um mundo ali à disposição que até 4 anos atrás a gente não tinha esse cenário que a gente tem hoje. Exato. Hoje as coisas são muito mais fáceis, Jefferson. Assim, pô, em 2008, né, que foi a primeira campanha digital, assim, eu venho da militância estudantil, né, desde a faculdade dos anos 2000, iniciando, fiz militância estudantil, aquela questão mesmo de segurar a bandeira partidária, ir para congresso de UNE, então tinha toda essa questão da política. A política é apaixonante para mim, e eu gosto muito dessa movimentação política. Como sou jornalista por formação, e acabei gostando muito do marketing na campanha de Obama de 2006. Então, Uhum. assim, aquilo era maravilhoso. Tinha Twitter, Orkut funcionava muito. Então, assim, na campanha de 8, eu fui chamado para fazer a campanha porque eu tinha a rede social, eu tinha o Orkut, eu tinha a comunidade da cidade que era a maior que tinha. Então, os caras já encantados com aquilo. Aí, pô, beleza, eu tenho uma comunidade, mas não é só isso. A gente sabe que a rede social não é só isso. Então, eu tinha a comunidade, ela funcionava muito bem, e que eu fazia? Todo evento que a gente ia, eu fazia um cadastro das pessoas. Fazia uma base de cadastros, mandava SMS. Quando a pessoa saía do O evento, ela recebia um SMS. SMS, porque isso era importante para a gente. Então, assim, então lá eu estou falando de 2008. Eu estou falando de trabalhar com SMS lá em 2008. E aí, de SMS, a gente tinha Bluetooth, por exemplo. Meu candidato Nossa. teve 8 jingles. Toda vez que eu mudava de jingle, eu passava via Bluetooth. Eu tinha um dispositivo de Bluetooth no meu comitê,
que o pessoal ficava maluco, porque eles chegavam no comitê, cara, e recebiam aquele alerta. Você quer baixar o novo áudio do novo jingle do candidato? Eu falei, porra, que loucura é essa? Né? Tô falando de montar um comitê, em vez de cabear o comitê todo e ter esse custo de cabeamento, a gente fazia Wi-Fi em 2008. Então era uma coisa assim muito mais tecnológica. Os candidatos tinham um site em 2008, então, assim, porque eu tinha muito essa inspiração da campanha de Obama, que ela foi fantástica. Sim. Aquela campanha de Obama, assim, eu acho que quem não se encantou e quem entrou e não percebeu o que aconteceu naquela campanha, que é o começo de tudo, eu acho que merece voltar atrás um pouquinho e ver o que foi que de fato aconteceu, porque assim, tudo é o começo. Tudo é como se deu início, porque nada muda. Hoje você tem que pegar lead para você ter um cadastro, você poder mandar um WhatsApp. Hoje você precisa fazer a mesma coisa que você fazia de uma forma diferente, né? Você faz a mesma situação, o processo é sempre o mesmo, só que você tem mais alternativas para fazer, né? Hoje você mistura muito a questão de rádio com digital. Antigamente eram blocos separados, cara. Quando começou o digital era escondidinho numa sala no canto. Hoje o digital tá à frente em muitas campanhas. Então, são essas transformações não são não somente tecnológicas, mas também transformações que fizeram com que a campanha fosse mais bem vista. Porque, assim, hoje é impossível para um candidato ele não estar no digital. Eu sou político, eu não quero estar no digital. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Você pode ter um digital feito por uma pessoa que é o seu assessor de imprensa, que é seu jornalista, que é o seu fotógrafo, que é o seu assessor, que é a sua secretária. Você pode. Mas você também pode ter uma baita numa estrutura que vai lhe transformar numa pessoa, né? Que você vai conseguir construir isso de uma forma melhor. Você pode fazer sua rede toda com chat GPT? Pode. A gente não pode também virar e falar assim, não existe. Cara, é melhor que você faça do que você esteja fora disso. Porque você está presente do seu jeito, né? O cara que está fora desse processo está fora do jogo. Mas não é também fator decisório. Tipo assim, não. A rede social define uma campanha. Não. Aí é não entender de política. Que a política define a campanha. A gente enfrenta muito isso, né? Aquela coisa da previsão. A tendência é essa. O formato dessa vez é isso, né? Tipo, a gente teve uma live semana passada que estava discutindo. Agora é formato lo-fi. E é isso que define uma eleição. Não dá para a gente se guiar só por tendência. Aonde? Né? A pergunta é aonde? Qual estado brasileiro que você está falando isso? Né? Ou como você falou agora. Estratégias, entendeu? Porque não existe, pô. O cara pode ser um candidato a deputado estadual, federal, e ele focar em fazer a campanha em 3, 4 grandes cidades e falar assim: pronto, não vou percorrer o estado todo, vou focar aqui, vou gastar minha energia aqui. Enquanto os outros estão percorrendo o estado e gastando energia em outros lugares, ele está focando ali. Pode ser que ele tenha um êxito maior. Eu fiz uma campanha assim em 2018. Meu candidato não saiu da cidade dele, porque a pretensão e o interesse dele era ser prefeito da cidade. Pronto. Mesmo assim, conseguimos a suplência, ele chegou a tomar posse como deputado federal e depois virou vice-prefeito da cidade, porque assim, você foca a energia em fazer na cidade natural, você transborda para as cidades vizinhas e você pode, uma outra, ir ali visitar um colega que está numa cidade tal e se reúne com um grupo, mas sem gastar energia, assim, focar basicamente em uma cidade. Aí você fala, essa é estratégia para todo mundo? Não, essa não é estratégia para todo mundo. Né? Você tem que fazer pensando no estado todo, né? Que a gente está falando de campanhas maiores agora, porque essas campanhas, a nacional de agora é terrível. Né? Minas Gerais é uma loucura de estado, de cidades, Bahia 417, então assim, você tem uma dimensão enorme, né? Para você fazer campanha de deslocamento. Aqui na Bahia a gente tem deslocamento de cidades que demoram 12 horas de carro. Assim, é inviável para 90% dos candidatos fazer campanha desse jeito, porque você só tem 45 dias. Como é que você visita 417 cidades em 45 dias? Você não visita. Então você tem que escolher de fato. Aí que a estratégia funciona. Aí que a rede social entra.
Ah, você pode gravar um vídeo para fazer publicidade e anunciar em cada cidade um vídeo específico para Para falar com cada cidade, né? cidade? Você pode fazer. Pode. O foco, né, do projeto. O que que o Exato. Então, assim, candidato quer? Qual que é o, né? Onde a gente quer a- chegar? a- aí é muito arriscado você falar, isso define uma eleição, isso vai definir, isso é a tendência que vai resolver a eleição. Não, não, não é, porque você também tem a questão, não só o lugar, você também tem o perfil do candidato. Você não pode pegar É, um candidato que é tímido e botar o cara para sair, querer falar. O candidato que é gago e que não fez um processo de, não, vou fazer uma fono, vou fazer. O cara travado na câmera e você quer botar o cara para ficar. Não, a rede social só funciona se tiver o vídeo dele. Não, cara, talvez não. Talvez é melhor você otimizar seu tempo, bota seu candidato para participar de podcast, de programa de rádio, filma isso, faz corte, joga na rede social, que você já ganhou tempo. Ah, você pega o candidato, que eu gosto muito de fazer neste início. Ah, eu não estou fazendo, você não faz campanha agora, mas pô, eu posso gravar uma diamante agora, uma belíssima diamante, 3, 4 horas de gravação, fazendo ótimas perguntas, corrigindo e trabalhando ótimas uhum. respostas. E isso tudo virá publicação para mim. É impossível que de 40 minutos, de 4 horas de 4 horas, né? gravação, eu não tire 45 vídeos para usar numa campanha e não tenha que pentelhar o candidato, só tenha que pentelhar ele para, de fato, pontualmente, não, aconteceu isso, eu preciso corrigir isso. Aí eu chamo ele e gravo. É diferente. Mas eu já posso ter esse discurso eu posso pegar, a fala não ficou muito boa, mas eu posso transformar isso num cardio, num carrossel, e vai virar a fala dele, vai virar discurso dele. Então, assim, é por isso que eu bato nessa tecla de que, assim, que este planejamento ele é fundamental. E planejamento não é receita de bolo. Tem muitos colegas que, infelizmente, mas até funcionam. Porque o que acontece é que eles acabam pegando clientes que encarem o perfil dele, que tenham o perfil dele, e acaba sempre funcionando. Mas o que é bom para a gente que é profissional é ter a versatilidade. A gente não pode escolher cliente e nem sempre todo mundo pode escolher cliente, né? É. Eu acho que a gente chega no momento de escolher cliente mais para frente da vida e assim, e eu gosto como desafio. Eu não tenho essa de, eu só faço campanha para partido A, B ou C. Não, eu faço campanha para todos, até porque na campanha a gente estuda todos. E o desafio de algo que te tira também da zona de conforto profissional ali. É. Né? Para mim, eu até falava ontem com os amigos, o pessoal falava, vai fazer campanha para fulano, para ciclano, para beltrano. Eu falei, gente, deixa eu falar só uma coisa. Eu sou facinho, facinho de entender. Figurinha repetida não preenche álbum. Então, assim, ó, o que for de novo, para mim tá ótimo, cara. Agora, se for para fazer o que eu já fiz, o que já tá lá, já deixei meu resultado, bem ou mal, Uhum. mas já deixei meu resultado ali, já tá impresso ali, já tá na história o que foi que eu fiz. Então, assim, ó, eu acho que a gente precisa sempre buscar esse novo, sempre buscar essas energias novas. Você não pode ser, a gente, enquanto profissional, a gente não pode ser especialista do político, né? É, E nem de partido. Eu sou especialista em partido A, eu só faço campanha para partido A. Eu sou especialista no político tal. Pô, você dá bem com ele, mas e aí? E se você não fizer um bom processo, né? Tipo assim, com outro, como você fez para ele? O João Campos está sofrendo isso. Ele perdeu a sim. equipe, a maior parte da equipe dele, ele perdeu para Brasília, o governo federal. Olha como é que a rede dele caiu. Então, assim, é um cara que dependia do processo da rede, ele não tinha processo. Se tivesse um processo, quem chega toma conta e faz. Dá sequência. Dá sequência. É o que acontece, por exemplo, na Prefeitura de Salvador. A Prefeitura de Salvador ela é uma rede ativa, mas ela é uma rede ativa desde 2013, amigo. Ela é uma rede que ela tem a persona dela e que ela funciona e tem vida própria. Então, assim, quem chegar e quiser mudar isso, mata. Vai ter que matar o personagem. Mas, se alguém chegar e tocar aquilo, ela vai funcionar e vai ter vida própria. Mesma situação é o candidato, o João Campos, prefeito de Recife. Ele tentou mudar o perfil para poder decolar para ser governador, não consegue, por quê? Tá naquela, e foi no momento de mudança que ele fez, ele precisou perder, ele acabou precisando equipe, perdendo equipe. Qual foi a única solução que ele achou para a vida dele? Mergulhar e sumir das redes sociais. E aí, Sumiu. Acabou. Cadê ele? A oportunidade dele que ele tinha de ser governador está cada vez
Tá ficando mais mais distante, enfraquecido. é. E em certo aspecto, aqui em Minas, eu tive a vivência, né? Eu pude acompanhar com uma atenção muito grande a comunicação e a construção no primeiro mandato do Zema, que era uma comunicação mineira, era a comunicação ali onde ele falava com o mineiro e como que a gente tem uma virada quando ele decide o projeto nacional dele à presidência, e aí eu acho que o ano passado isso ficou evidente nacionalmente, como que ele perde o rumo. Completamente, no caso dele, é uma perda de rumo inexplicável, mas Total, total, ah, total. quando você abandona uma essência construída que estava dando certo, ok, era algo muito estadual, era algo que falava, mas dava para você fazer uma transição sem, assim, eu Sem só a dor, consigo né? definir como sem surto, né? É, Sem doer tanto nos nossos sendo, olhos, porque é uma principalmente. olhos e ouvidos não Olhos e ouvidos. funcionam. É uma quebra. É porque, na verdade, Jefferson, o que acontece, tá? E assim, todo respeito ao Zema, é, acho, inclusive, que ele fez uma boa gestão, ele foi um cara que conseguiu quebrar paradigmas dentro do processo político. Ele se perdeu, de fato, foi o que você falou. Por quê? Você não pode inventar candidato, você não pode inventar personagem, cara. Você pode acentuar qualidades e você pode esconder defeitos, né? E Perfeito. pô, ele pode ser legal, ele pode ser engraçado, mas muita coisa dele é forçada e não tem como esconder que é forçado. É, Não tem como esconder que é forçado. Então, assim, essa forçação de barra é que as pessoas que estão do lado de cá já não aguentam mais. A gente sabe. A gente sabe quando a pessoa, uma pessoa qualquer, sorri, tira uma foto, fecha a cara e acabou. sim, E não é isso, não é. Eu não preciso eu estar dentro de. Inclusive, eu fiz uma crítica e para aquilo dali, para mim, gritou do da hotel, questão né? do hotel. Sim. Cara, eu não preciso dizer que eu estou num quarto humilde de hotel, porque aquele padrão ali pode não ser humilde para outras pessoas, pode não ser simples para outras pessoas. Ah, Então, assim, ele pegou um padrão dele. Então, se aquilo para ele é simples, eu não quero nem entender o que é o bom para ele e o que é o normal. Se ele está chocado com o quarto daquele, porque tem gente que, inclusive os funcionários dele que viajam, não sim. devem ficar diferente disso, né? De qualquer outros estados. Então, assim, você não precisa forçar essa barra. Talvez se ele estivesse falando sobre qualquer outra coisa, como está sendo um encontro dele lá em Paris e não sei o que, aquela conversa, com o cenário quarto, alguém poderia até chegar ali e comentar. Não vou nem dizer que pode ser combinado, mas Uhum. alguém pode chegar ali e dizer, ó, poxa, olha, tá vendo? Nosso governador ó, tá lá, botou no quarto melhor. Porque aí a referência para o cara, não é a referência dele. Deixa o O cenário cara pode falar estar, por poxa, si. ali, ó, um cenário fala tudo, né? O cenário fala tudo. Que é o que os grandes, entre aspas mesmo, influenciadores fazem hoje no Brasil. Uhum. A molecada aí pega day use de hotel para poder usa 4, 5 roupas no day use para poder tirar foto como se passasse uma semana num hotel de luxo e pegou um day use, É. né? Aí tem um book, tem uma poder dizer que tá. Chega ali no pátio do aeroporto, fica tirando foto lá de um bocado de jatinho, entra no jatinho para poder dizer que anda de jato. Não é isso, né? Não é isso. A pessoa que tem costume disso não faz isso. Exatamente. A gente tem um problema, tá meio que entrando nas estratégias ou no imaginário político que ele tem que obrigatoriamente se comportar como um influenciador, né? Tá tendo essa Isso. confusão de funções. O político quer ser um youtuber, ele quer ser. Exato. E aí a comunicação desse pé não sustenta, né? É a luta pelo like, né? É a luta pela curtida e achar que isso vale. Para mim, um comentário, uma pessoa que perdeu um tempo, que chegou lá, fez um comentário, a pessoa que perdeu um tempo, que tá lá e compartilha isso com alguém, que fala, oh, pô, que massa isso aqui. Esse sim é a pessoa que eu preciso para mim. Porque essa pessoa não é um seguidor, essa pessoa é uma pessoa que de fato lhe acompanha.
E o que as pessoas querem, tipo assim, por exemplo, rede social, você tira pelas nossas, ou de qualquer pessoa, o que as pessoas querem é saber o que você anda fazendo, o que você faz, É, né? O ser humano é curioso. Você pode ver que você vai ter 5.000 visualizações, mas você vai ter 50 curtidas, né? o comentário menos ainda, né? Comentário menos ainda. Então, assim, porque as pessoas. Muita gente está interessada em olhar aquilo dali seu, mas não está interessado em comentar, em falar, em divulgar. Então, isso é importante, né? Eu falo muito do tipo, ainda mais para político. Político a gente tem que ter o hater. Se o político não tiver alguém para lá chegar a xingar, pô, a primeira coisa que eu faço quando eu pego uma rede de um político que já estava sendo tratado por alguém, já estava cuidando de alguém, é desbloquear todo mundo, cara. Cara, é o melhor exercício. A primeira coisa que eu faço é isso. Eu peguei a rede do político tal. Eu já entro lá, porque eu sei que eles bloqueiam. Olha, é a coisa Aham. mais cretina do mundo, cara. Deixa o cara falar. O que você precisa ter é pessoas que lhe defendam. Porque nem sempre você vai estar se defendendo. Agora, se você não tiver pessoas que lhe defendam, aí tem que se preocupar. Aí tem que se preocupar. O- Aí o- tem que se preocupar. a Porque não reclamação na rede adianta. social política ela é esperada. Tem que ter, tem que ter. Então, assim, e até isso, se você não tem essas pessoas atacando o político, você não vai ter como você saber quem é que lhe defende. É uma A gente não tem métrica aí. noção de saber, não tem, como é que eu vou saber? Então, assim, e muita gente comete esse, é um erro grave, inclusive, isso, né? É porque, beleza, você quer poupar o quê de quem, né? A realidade é o fato, assim, a partir disso é que você faz um, um trabalho da imagem, tipo assim, quando eu faço uma pesquisa qualitativa, eu não quero saber as qualidades da As pessoa, não, eu quero qualidades, né? saber os defeitos, bicho. Eu quero saber o que elas acham quando o cara é ruim, entendeu? A gente pega muito, muito, aqui no Nordeste principalmente, a gente pega muito aquele perfil do candidato coronel. Uhum. Aí eu falo muito, eu uso isso como exemplo, por exemplo, é coronel, 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 eu falo, pô, beleza, velho. Coronel pode não ser ruim. Agora você escolhe. Você quer ser o coronel do chicote ou o coronel que bate na mesa firme e manda? Porque se você quiser ser o do chicote, a pessoa errada para fazer a sua campanha sou eu. Eu não tenho como sustentar um coronel que usa o chicote na mão. Porque não é isso que a gente quer. Né? Você não precisa de marketing se você trabalha com chicote. Né? Então, assim, não tem por que ter. Né? E eu não vou inventar um cara que o cara é legalzinho se o cara vive de chicote. Né? Então não é isso. Então, o erro do Zema, voltando só a isso, o erro Uhum. do Zema foi assim: faltou a ele entender, ele pegou, vamos dizer que ele pegou uma quali de Minas Gerais e jogou essa quali para o Brasil todo. E nem sempre o cara que está lá no Nordeste vai entender isso. Aí, infelizmente, pô, tem gente no Nordeste que não sabe o que é um pão de queijo bom. Pão de queijo é pão de queijo, né? O resto é qualquer outra coisa com qualquer outro nome. Pão de queijo é pão de queijo, é mineiro. Então, e quando vocês falam sobre isso, de o pão de queijo, o café de Minas é o melhor Aham. café. Cara, tem que você tá falando. Mas quem tá aí não sabe que não toma o café, não é. É a Que não mesma vai coisa que você fazer falar. sentido. Você chega no sul e fala, acarajé, vai comer um acarajé lá em São Paulo. Pô, não é, pô, acarajé, né? É. É esse tipo de coisa assim que a gente. Quando a gente nacionaliza, a gente precisa tomar muito esse cuidado. Muitas campanhas nacionais, inclusive, eu acho que é um erro de achar que é a mesma campanha para tudo. Uma campanha de presidente da República tinha que ter o núcleo Nordeste, o núcleo Sudeste, o núcleo Tem. Sul. Tem que ter. Se você não parar e pensar e fazer essa linguagem, cara, você Você não consegue. desanda. Eu estava falando, não nesse sentido, mas falando de que tem horas que a gente sofre de um excesso de visão Rio-São Paulo. Parece que é Exato, isso aqui define tudo, mas não é. exato. Novela da Rede Globo, que você engole aquelas Pronto, coisas que só tem no exatamente. Rio, cara. Entendeu? É novela da Rede Globo, só tá no Rio aquele negócio ali. Aí você vai ficar engolindo aquilo. Já Aquele passou esse discurso tempo. não Então, as pessoas funciona querem lá se na, ver dentro na... do discurso. Perfeito. Aí Né? você pega o Israel Leal, Isso. ele contando lá da experiência dele em campanha de prefeitura de Manaus, Isso. uma capital dividida em não sei. Nós estamos falando de uma capital, né?
Então, ah, Não, ainda tem isso, né? Quer dizer, a gente ainda sofre, se você pegar uma cidade, você dependendo da tem essas cidade, diferenças. Você tem diferença. Por exemplo, eu peguei uma cidade de. E aí foi engraçado, até porque quando a prefeita fechou comigo, ela falou: não, Paulo, venha que é uma cidade tranquila. Só são 5.000 habitantes. Eu fiz, prefeita, com todo o carinho e respeito, que eu tenho uma senhora, é o mundo. 5.000 pessoas é um problema. Porque se eu brigo com uma família, você perde a eleição. é, Mas aí eu digo, dentro dessa particularidade, você tem as famílias, os núcleos familiares que mandam. Então, você tem que ter um discurso para cada família. Se você brigar com um, falar mal de um, você pode estar mexendo no brilho de uma família e acabar perdendo a eleição mesmo. Aí você tem dentro desses 5.000, 1.500 eleitores são índios, amigo. Índios, indígenas, né? Não pode nem falar, mas é, indígenas. Então, assim, aí você fala, cara, como é que eu vou me comunicar com essa galera? Entendeu? Como é que essa galera funciona? Tem locais na cidade que a internet não pega. E aí? tem. Faz como? Ah, é a rede social que vai salvar o mundo. Não, cara, tem lugar lá que não pega internet. Faz como aí? É. Como é que você me explica? Então, assim, aí você tem as estratégias que você tem que tratar. De que linguagem que eu vou falar para lá, quando eu me comunicar com este público, de que forma que eu me comunico. Inclusive, do erro que eu acabei cometendo, porque é natural. Você chama de índio. Se você fizer uma comunicação chamando de índio, meu amigo, os caras piram. Ah, porque Aí o você já povo criou um indígena. problema. Aí você entendeu? Então, são esses cuidados que a gente precisa tomar, tipo assim, são esses detalhes, assim, essas delicadezas que a gente precisa ter na comunicação e na estratégia que mudam. Estou falando de uma cidade, agora vamos passar isso para um estado. Um estado como Minas Gerais, cara, são quantas cidades aí? São 500 e 800, 800? Imagina. 853. Aí você vai me dizer que de 853 cidades são todas iguais, amigo? Você não tem. Com as divisas ali, dependendo, o norte de Minas, ele tá na Bahia. Exato, Você tem um. A, exato. a, a minha região, a Zona da Mata, ela é extremamente. Principalmente aqui onde eu tô, Juiz de Fora, a gente nós somos Rio de Janeiro, a gente está grudado no Rio. Belo Horizonte está muito longe. Olha, então, assim, É, você tem eu, eu, influências, eu, você Eu tem. agora no carnaval vou até fazer uma viagem, eu vou cortando pelo litoral e subo por Minas e volto. Vou ficar 15 dias aí, porque a gente precisa desconectar. Desconectar não, né? Porque eu não estou desconectado, porque a gente vai acabar parando, sentando, estudando. Você, Mas vou dar essa desligada e para poder voltar depois desse processo mais pilhado para a campanha, porque este ano particularmente, esta campanha de 2026 eu acho que vai ser uma das mais difíceis de né? todos os tempos. Só não vai ser pior do que a de 30, amigo. Ela Só vai não vai ser só. pior do que a próxima. Ela vai ser. A próxima é Porque sempre a pior. a próxima é sempre a pior. Porque o cenário, né? O cenário diz muito, cara, o que está acontecendo. E assim, ontem, no início dos trabalhos aqui da Assembleia Legislativa, a gente vinha conversando muito com os colegas jornalistas, e aí o pessoal falava: e aí? Como é que tá a eleição? Eu falava: ó, se alguém souber, é mentiroso, velho. Se alguém falar para você que tá certo, tá bom para fulano, esqueça. Isso não existe. Não é. Essa próxima eleição não existe cenário natural. Quem tem o seu mandato para ir para a reeleição, o desenho é outro, a história é outra, né? A campanha é muito mais fácil de se fazer porque você já tem a estrutura montada e rodando, né? Diferente de quem está chegando, montando e trabalhando essa estrutura aos pouquinhos e construindo essa estrutura. Tem gente que vai deixar para construir essa estrutura em julho, né? Aí já Eu ainda era. bem, assim, quem está comigo está um pouco mais adiantado, mas eu também sei que eu vou precisar estar bom, estar com saúde, porque eu vou pegar essa galera atrasada. E o trabalho Tem que a uma gente tem que massa fazer em que um vai ano, eu tenho que fazer chegar. em 6 meses. É, Eu acelero dobrado para essa pessoa. Então, o cliente que chega depois, o cliente que chega em abril, ele chega para a gente e eu tenho que fazer o trabalho na velocidade 2. ele já Eu tenho vai que ter queimar um prazos. condensado ali, sei lá, 3 meses você vai condensar em um. Exato. O trabalho de fazer uma campanha é o mesmo. Se você pegar essa campanha para fazer em 45 dias, se você pegar essa campanha para fazer em um ano, o trabalho é o mesmo. A diferença é que você vai ter mais tranquilidade para pensar e fazer e executar a campanha. Aí a questão é: campanha de 45 dias,
Eu pego execução, eu não pego planejamento de campanha, porque não tem planejamento. Já Planejamento de campanha não. em 45 dias é o que ocorrer. É. Se não tiver planejado, meu amigo, vamos pagar incêndio. E vamos vivendo aqui. E com muita Aí tranquilidade eu você falo. E faz o aí, que é para dá não para perder fazer, né? feio. Como? Você vai fazer o que dá para fazer ali, né? No cenário que você tem. Exatamente. Mas também o candidato que você já está planejado, o candidato que você já está com a história feita, que ele tem uma identidade já formada na rede social, você tem todo um processo, massa, legal. Mas são particularidades. Você vai pegar candidato que o cara vai dizer, cara, eu não tenho nada, eu não Sim. tenho recurso, eu não tenho como. Tu vai dizer, não, pô, negão, tu quer ser candidato, vamos ser. Agora, eu não perco tempo e digo o tempo todo para ele, pessoal. Você pode ter vontade, você pode ter partido. Se você não tiver empresário, gente para lhe ajudar, Uhum. pessoas que comprem a sua ideia, antes de você comprar o eleitor, antes de você chegar no eleitor, você não vai para canto nenhum. Porque mais do que o eleitor final, são as pessoas que multiplicam esse voto. Você Eu precisa ter não uma preciso base de. agora, eu não preciso neste momento agora pensar em eleitor final. Meu eleitor final vai decidir o voto Lá nos na. últimos 15 dias. Eu preciso agora de pessoas que vão pedir voto para mim até os últimos 15 dias. E mais difícil do que você conseguir essas pessoas é você manter essas pessoas dentro do seu balaio até lá. São 8 meses ainda. A gente está 8 meses numa eleição. Já, né? É o desafio de mobilizar, né? É. Eu faço parte, eu acredito nesse projeto, eu tô contigo. Porque é muito comum a gente ter isso, né? O candidato tá ele, o sonho dele, a vontade dele e Deus, né? Ele não tem uma base para Às construir vezes o não tem nem projeto. partido, né? Não, não, partido é qualquer um. Como assim, meu amigo? O partido vai lhe dizer muita coisa, velho. E, Não, e é uma conta, inclusive, que as pessoas poucos que até entram nesse processo, não compreendem. E é engraçadíssimo. Porque, por exemplo, campanha de deputado, as campanhas do legislativo, né? Não, as proporcionais. Essas campanhas, você não disputa, se você for parar para pensar, você não disputa. Um deputado não disputa com qualquer outro deputado. O deputado disputa com os deputados do partido dele. eles não enxergam. Aquele partido vai fazer a cadeira e o mais bem votado senta na cadeira, meu amigo. Essa é a conta que as pessoas não fazem. Não, que nada, eu vou ser deputado, eu vou ter 300 mil votos e estou eleito. Beleza, se tiver duas pessoas com 300 mil votos e só fizer duas cadeiras, você tá fora, amigo. É isso aí, meu amigo. O Porque principal as pessoas não adversário proporcional está entendem. dentro do partido. Exato. A luta está dentro do partido, a disputa é dentro do partido. Você tem as referências de pessoas que podem brigar, podem ser adversários territoriais, adversários de Uhum. bandeiras. Beleza. Esses são os adversários. Aí estão fora. Ah, não, pô, eu tenho um deputado estadual também que é da minha região. Este cara é seu adversário político. Mas os seus adversários diretos dentro das campanhas proporcionais, eles são do seu partido. Então, a melhor escolha e a principal escolha ela é feita em 4 de abril, no último dia que você tem para mudar de partido. Aí você tem que olhar a nominata do partido, ver quem são os seus concorrentes diretos e falar assim: opa, essa aqui tá boa, essa aqui não tá. Tem que calcular, ver qual é a média de voto que essas pessoas vão ter, qual é a média de voto que você precisa ter. Eu tenho essa linha. Com esta votação, eu ficaria em quanto nessa projeção aqui? Vão fazer quantas cadeiras? Eu sento no centro, eu fico na suplência, como é que fica? A gente precisa. Esse cálculo político é o marketing que faz. É É o uma marketing que estratégia faz. ali, uma visão que ela. Eu ia falar que às vezes ela fica em segundo plano, mas às vezes nem isso, né? Ela tá lá para Às trás. vezes ela nem Nem existe para existe. os colegas. Às vezes ela nem existe para os colegas. Os colegas esquecem no processo desse, porque acham que é só ter o voto, mas não é assim. Não é bem assim. Qual é o teto que eu preciso buscar? Assim, a primeira pergunta que a gente precisa fazer quando a gente faz um planejamento de campanha é quantos votos eu preciso para poder conquistar meu objetivo. E quantos votos eu preciso vai depender muito do partido. É. Então, assim,
não é a vontade do candidato, né? Para proporcional, né? Para executivo é 50% mais um, amigo. Aí você trabalha com isso aí que tá tudo certo. Né? A maioria, acabou. Para executivo, a conta é. Aí não A precisa fazer conta é mais muito, não. A fácil, conta né? é essa. Mas aí as pessoas transformam essa visão de executivo para o legislativo, que é um grande erro. Que é um grande erro. Que é um erro gravíssimo. Né? É uma situação também que as pessoas fazem. Ignorar o adversário. Eu preciso saber onde é que o adversário está errando, porque eu posso acertar lá dentro, cara. Então, assim, Você se o tem que ter um meu mínimo adversário, se a monitoramento pessoa ali. que está lá brigando comigo na região, ela não tem um discurso bom de saúde, eu tenho, eu vou falar de saúde, porque ele não tem propriedade para falar, né? Eu posso ter alguém para falar, eu posso falar, né? Eu posso pegar bandeiras locais, regionais, para poder me destoar do meu adversário regional, né? Dentro do partido, você é a única pessoa que fala sobre segurança pública, que hoje é o maior problema do Uhum. Brasil. Nas pesquisas, segurança pública aponta em primeiro lugar, depois saúde, mas é impressionante porque, mesmo assim, na hora da escolha do voto, é É. engraçado, porque eu converso muito com o pessoal de pesquisa, cara. E aí você tira. E tem os institutos de pesquisa, inclusive daqui no Nordeste, cara. Se eu te falar que o povo nordestino ele é conservador no voto, você se assusta? Não, não me assustaria. Mas mesmo assim, o voto do nordestino é progressista. Sim, sim. Mas ele é conservador. O que a gente vê como progressista, para ele, na hora do voto, não é. Ele não Não, faz não essa conta. conta. Não, exato. A Exato. Não é população não. progressista. Para ele é o melhor para ele. Esse benefício que ele entende, mas pela falta do ter, quando tem um benefício, ele fica fantástico. Ele, pô, isso aqui para mim é bom, eu não posso perder isso. Uhum, Benefício de qualquer for, porque assim, se você pegar as prefeituras, tem muitas prefeituras, e infelizmente estamos até voltando a este momento, né? Antigamente as prefeituras, há um tempo, as prefeituras voltaram a ter uma certa autonomia. Aí você tinha o problema das cidades que era. Antes as prefeituras elas ocupavam 30% dos cargos de uma cidade, e isso quer dizer que qualquer prefeito em reeleição ele já arrancaria com 30% dos votos ou das famílias, até mais do que isso, né? Se você uhum. for considerar as famílias. Então você tem uma vantagem muito grande. Só que as prefeituras hoje em dia já não estão aguentando mais o tranco e já não representam mais tanto, né? E o cargo na prefeitura já não está tão atrativo, porque financeiramente não são números altos, poucos são beneficiados de um salário bom na prefeitura, e esse peso é diferente. Então, assim, para uma prefeitura, este processo hoje já não está funcionando, mas já funcionou muito bem essa estratégia de reeleição de prefeitos. E aí agora eu vou voltar num ponto que você colocou da a eleição de 26, uma eleição desafiadora e difícil. E aí, o que que você enxerga? Onde que vai estar, talvez, se é que dá para a gente ir em um só, na maior dor de cabeça de 26? É a inteligência artificial ou não? Aquele negócio, né? A inteligência artificial, ela vai dar muita dor de cabeça, mas ela também vai ajudar muito, né? Tipo, ela vai acelerar muito o processo, né? Tipo assim, eu na eleição passada eu já usei bastante de Uhum, inteligência artificial, né? E mesmo assim, agora, a grande questão do processo de inteligência artificial é que assim, ela acelera muito, né? Então, assim, você quando tem uma equipe enxuta, se esses profissionais eles sabem usar a inteligência artificial, eu posso ter um bom detalhe. design, eu posso ter um bom design, mas se esse design usa inteligência artificial, eu sei que ele vai produzir mais. Posso ter um bom redator, mas se ele usa a inteligência artificial, eu sei que ele vai produzir mais. E para o outro lado, a gente também sabe que essa inteligência artificial pode atrapalhar muito nossa vida na questão de construção de fake news, construção de imagens e vídeos, que isso assim. Mas aí já é uma questão mais jurídica do que marketing, né? Porque identificado isso, você vai ter que entregar para o jurídico e dizer, meu chefe, resolva. Porque a gente não vai ter muito o que fazer, a não ser, tipo, nosso papel é desconstruir o que foi construído de negativamente do outro lado
E é uma dor de cabeça, é a mesma coisa que se tivesse alguém indo numa rádio falar mal, é a mesma coisa se tivesse soltado um panfletinho, um apócrifo na rua, Sim. é a mesma coisa se um aliado nosso, um segurança da nossa campanha tivesse dado uma porrada numa liderança, numa bandeirinha do outro candidato. Então, para a gente é só mais um problema uma porta de entrada de problema. É, Aí mais uma depois você. crise para gerenciar. Exato. Para o advogado, eu acho que vai ter uma dor de cabeça maior, porque são uns processos diferentes, né? Tipo assim, a regra diz que pode usar a inteligência artificial desde que você não use ela para falar mal do adversário. Também não podia fazer charge, não podia É, fazer foto, não podia fazer publicação sobre isso, mas faziam. A inteligência artificial, ela vai nos ajudar e nos atrapalhar muito, porque assim, é, eu acho que ajuda mais, tá? Eu prefiro sim, focar nisso assim, ó. Tem que ter núcleo de resposta de ataque de fake news, tem que ter núcleo de resolver esses problemas. Eu acho que por isso a rede social precisa estar muito bem ativa e funcionando muito bem. Eu acho que aí a responsabilidade é maior ainda. Porque, por exemplo, se eu claro. sofro um ataque desse, mas eu tenho um poder de resposta grande, para mim é ótimo. Então, assim, mas assim, para mim, a grande questão desta eleição é que, e é engraçado, o quanto está se tornando a política desse jeito. Nem sempre a verdade ela é absoluta, né? A narrativa, ela fala muito mais do que a verdade. Porque às vezes o candidato, ele pode estar falando a coisa mais verdadeira, sendo a pessoa mais sincera do mundo, O óbvio, né? o óbvio, mas se entender errado do outro lado, meu amigo, já era, já era. Eu tiro isso. A ex-ministra Damares, hoje senadora da República, ela Uhum, falou muita coisa lá atrás no governo que assustou, que as pessoas achavam aquilo um absurdo, sim. mentirosa, maluca, lunática e não sei o que, lá vai. Um dos piores xingamentos que você pode ver da vida. Muita gente hoje deve estar botando a mão na cabeça e falando que ela tinha razão. Muita gente. É. Né? Então, assim, para nós que trabalhamos com isso, nós precisamos observar as mensagens e tentar entender. Para trabalhar para os nossos candidatos, a gente precisa saber qual é a nossa verdade, qual é a verdade que a gente vai contar, né? E aí é que este é o maior trabalho. E aí é que tem um papel fundamental de fazermos o que precisamos fazer. O marketing, se ele não tiver alinhado, se você não tiver uma linha narrativa muito bem construída, se você não tiver uma história muito bem contada, vai dar bobagem, amigo. Vai dar bobagem. Eu brinco muito em campanha. Eu gosto quando eu pego uma campanha de prefeito, governador, e você pega a biografia do adversário e tem lacunas, né? Você pega um adversário que não teve juventude. Aham, Que ele fez na juventude? Ele foi uma criança rebelde, um menino rebelde? Ele fez o quê? Por que ele sumiu do mundo por 4 anos? Entendeu? aham. Então, assim, são esse tipo de coisa. Tipo assim, se ele não contou na biografia dele, amigo, você tem espaço para alguém contar, né? E tem esse é o maior problema, eu acho, que a gente vive hoje. Essa próxima eleição é isso, assim, porque se o candidato, que for aquele candidato, aconteceu muito na eleição passada e muita gente quebrou a cara na eleição passada. E disse assim, não, não, tanto faz. Para mim, morno, quente ou frio ou congelado, dá no mesmo. Se ferra. Mas ele tá vendo? Ele não gosta de água quente, ó, nem bebe água gelada. Pronto, você tá mal para todo mundo. Então, hoje você precisa analisar o risco do que você quer, analisar o risco do que você fala, fazer sua escolha e falar. Porque quem não fala, quem silencia, permite que o adversário ou que Fale o por ele. opositor construa essa história para você. Né? Na Bahia, a gente está vivendo uma situação que eu estou achando fantástica, ótima de acompanhar, inclusive. Você tem compadres, inclusive, né? O Ângelo Coronel e Otto Alencar, são dois senadores pelo PSD, compadres, amicíssimos.
e agora a confusão é para saber quem traiu quem. Os dois têm história que foram traídos. Aí a questão é, quem vai ter a verdade absoluta lá atrás? Quem contar a melhor história, amigo? O traído foi aquele que não conseguiu contar a história. Essa é a história. Não tem conversa, tipo assim. Então, dentro do processo político, tem uma frase na política que eu acho fantástica, que é que, assim, que o eleitor, ele adora a traição, mas odeia o traidor. Sim. Se tem uma traição, os caras ficam felizes da vida. Agora, o traidor é o cara que se ferrou. Porque esse cara, pô, quem confia nessa pessoa? Eu, esse cara traiu com um padre, eu vou votar nele por quê? Né? Então, assim, essa aqui é a questão. Tipo assim, e aí você não sabe quem foi que de fato fez, que de fato aconteceu. E assim, e a gente não importa, mas importa como as pessoas estão entendendo isso. Porque às vezes você fala, não, tá aqui, tá certo, aqui, ó, eu provei, não sei. Não adianta. Não adianta, não adianta. É Ah, aquela velha história, né, que o cara chega em casa, pega a esposa traindo ele no sofá, aí ele troca o sofá. é. A narrativa que você construiu, a reputação que você tem ali é o que vai te sustentar, independente dos fatos. Exatamente. E esse é o maior detalhe desta próxima eleição. Ou seja, assim, então assim, na minha cabeça, eu depois da eleição passada, eu fiz uma eleição de classe da OAB. E Uhum, isso aconteceu muito forte nessa eleição de classe da OAB. É, e do tipo, a peça mais fundamental dentro do processo, acho que o profissional que você precisa ter com a melhor cabeça e tranquilo a campanha toda, esta eleição para mim é um jornalista, é o assessor de imprensa. uhum, Porque se este assessor de imprensa souber fazer a sua relação com os meios de comunicação, que são as pessoas que traduzem ao povo o nosso discurso, você já tem meio caminho andado. Não é porque eu sou jornalista, até porque em campanha política eu não trabalho com assessoria de imprensa, tá? uhum. Não faço assessoria de imprensa. Eu entendo o processo de assessoria de imprensa. Não estou vendendo um peixe que é meu, porque digo logo, não faço assessoria de imprensa. Não faço. Tenho uma boa relação, tenho um site de notícias, gosto do processo, mas em campanha política eu tenho outros afazeres que não me permitem. Gosto muito. Na campanha passada de prefeito em Goiás, eu fiz uma cidade que eu tinha 4 assessores de imprensa. Porque do outro lado eu tinha o governador com a imprensa toda na mão. Então, se você não tem um processo para segurar, já foi. E no dia que o candidato, eu já não estava mais na campanha, mas no dia que o candidato abriu mão disso, ele perdeu a narrativa. Porque É, por mais que ele estivesse com a verdade, estando com a verdade já é difícil. Se você não estiver com a verdade, é pior ainda, meu amigo. a visão do assessor de imprensa é uma visão estratégica. Exatamente, exatamente. Porque às vezes, para o assessor de imprensa, não é só o que sai na imprensa, é o que deixa de sair também é importante para ele. Eu acho que isso é que é fundamental. Perfeito. E aí, para gente encaminhar para o encerramento desse papo, você está lançando um livro aí, né? O Exatamente. que você pode adiantar e contar sobre ele? Cara, é assim, eu fiz desde 2022, eu fiz um exercício que não existe fórmula mágica para a campanha Uhum, política, mas existem regras que são usadas e que eu uso desde 2008, né? Então, assim, você tem que entender fazer uma SWOT, você tem que entender o que é uma entrevista diamante, você precisa entender essas coisas que acontecem, a gente vai precisar começar a entender o que é uma inteligência artificial de fato, né? Porque só que falando, eu já usei na eleição passada, mas eu preciso entender de fato como é que ela vai se comportar nessa eleição. Então, eu fiz um compilado em 2022 e eu criei um e-book, que era uma coisa simples, 20 páginas, e era muito mais para guiar e para muitos candidatos que eu não podia estar acompanhando no corpo a corpo, eu entregava o e-book, eu bati um uhum. papo com a equipe, que eu acho que esse é o legado melhor da gente, né? Eu acho que a gente não tem condição mínima e eu gostaria muito de fazer 200 campanhas. Eu sou um cara apaixonado. Eu costumo falar o seguinte, eu não cobro, quando eu cobro uma campanha, eu não cobro pelo trabalho porque eu amo o que eu faço de graça. Eu estou cobrando ali, é a minha saúde, é o meu É, tempo de entrega, né? É o tempo que eu passo longe da minha família.
Porque trabalhar por trabalhar, tô de graça. Eu tô na campanha de graça, porque eu me divirto, eu Paixão gosto. mesmo. É uma paixão, assim, eu me entrego dentro de um processo eleitoral, a ponto de ficar chateado quando eu falo assim, pô, a coisa não tá andando, e o candidato tá. Aí você começa a perceber, pô, bicho, isso já não deu certo ali com fulano, comigo, na eleição tal. Você começa a entender isso. E eu preciso até aprender a me desligar um pouquinho mais disso. Porque são escolhas, né? O processo político às vezes ultrapassa o processo de marketing, às vezes as nossas escolhas e orientações não são usadas porque a política não permite. E Aham. precisa respeitar Você isso. vai até um limite ali. A gente vai até o limite, ó, que a orientação é isso aqui. Eu não posso pegar o cara e falar assim, ó, meu amigo, a partir de agora a sua rede social é minha, eu publico o que eu quiser, você não tem vida, eu só lhe entrego depois da eleição do resultado. Eu não posso fazer É. isso. Eu não posso fazer isso. Então, voltando ao livro, aí eu fiz esse processo do e-book na primeira campanha, aí a campanha de 2 anos atrás eu também fiz um e-book já, e aí já é uma coisa maior. E o que eu fiz? Eu fiz este compilado de planejamento de campanha. Eu divido este livro em 12 capítulos, onde cada capítulo não, propositalmente falando sobre um ano, né, Uhum. para você fazer uma campanha. E cada capítulo eu trato de um detalhe que a gente tem que cuidar da campanha. Né? É um livro bem tranquilo, uma linguagem bem fácil. Eu falo de exemplos que eu passei na campanha política, eu falo de coisas que eu sofri na campanha política porque nem tudo é acerto, né? Eu fico impressionado com esse povo que só ganha tudo da eleição. Deve dar uma agonia, só, deve saber escolher, né? É, Porque depende, porque a gente perde, cara, e a gente perde não, o candidato da gente perde. é. A gente perde eleição, tá? Eu costumo dizer e falo para o candidato que o marqueteiro não perde eleição, não. Apesar de quando eles perdem eleição, eles botam a culpa no A culpa é marketing. do marketing, É meu mas. candidato, porque assim a Uhum. gente aprende, toda eleição a gente aprende. Então, assim, se eu perdi, eu sei por que eu perdi, eu sei quais foram os motivos que a gente perdeu, e eu sei que eu não vou errar de novo. Para o candidato, não, porque ele prefere transferir para o marketing ou para qualquer uma pessoa, foi por culpa de fulano, foi culpa de ciclano, É. esse aí não aprendeu nada. Mas a gente leva o conhecimento, leva esse aprendizado, não vou errar mais. Então, assim, eu tenho deste livro, é um livro de fácil leitura, um livro bem tranquilo mesmo. Acho que dá para a gente tocar ele na horinha vaga ali da campanha, entre um processo e outro. A gente lê o livro, entender um pouquinho sobre alguns detalhezinhos que a gente fala no dia a dia, que a gente bate esse papo, conversa, e transformar isso em uma campanha melhor e mais planejada. Talvez não dê tempo para esta campanha de 26, talvez dê, talvez você fale, opa, ainda bem que eu estou acertando aqui, eu estou É. acertando aqui, vai, né? Corrige muita coisa, mas a entrega é essa. Vai ter esse livro, ele vai ser lançado agora, eu estou em pré-venda, né, no site campanhaplanejada.com.br, ele está em pré-venda. Já já vai estar vendendo na Amazon, já já a gente vai estar vendendo ele via internet, né? E eu já estou com alguns exemplares físicos, mas eu não posso. Eu preciso fazer exatamente a estratégia que a gente faz com o candidato. A gente precisa capturar leads, então É. preencha o cadastro, me deem leads, porque é isso que a gente fala para o candidato fazer. Então, se a gente não fizer com a gente, é difícil, né? É. Então, a gente estava buscando esses leads. Eu já tenho alguns leads dos e-books que foram baixados. E a ideia é que a gente tenha faça isso de uma forma legal. E dentro do site também, depois, quando a gente começar a vender o livro, a gente vai estar falando sobre até um formato que eu acabei achando de fazer campanha, porque é aquilo que eu disse, eu quero fazer 200 campanhas. Né? Eu gostaria muito disso, né? Eu tenho uma empresa de publicidade, eu tenho uma produtora de vídeo, e a gente está em várias campanhas, nem sempre eu posso estar envolvido de pé a cabeça, mas eu estou Exatamente, sempre né? nas campanhas, eu adoro isso. E a gente se envolve com muitas campanhas. E eu tenho um formato novo de venda de serviço que é enxovais de campanha e de pré-campanha. Que Tá. a ideia a gente vai identificar através de entrevista com o candidato ou com o profissional do que ele precisa. Que é, ó, Paulo, eu consigo fazer, mas eu não estou conseguindo fazer uma diamante aqui, eu não estou Uhum. conseguindo fazer uma SWOT, me ajude aqui a fazer um SWOT. Então, assim, a gente vai conseguir vender os pacotes
menores e fechados dessas coisas para poder ajudar as outras campanhas e, de alguma forma, eu consegui me sentir participando de várias campanhas. Quem sabe eu chego ao número de 200 até o final dessa eleição aí, o final de outubro, né? Porque essa Nossa. eleição define em primeiro turno. Isso é paixão. Tem que ser, se não for apaixonado por esse negócio. Tem duas coisas, né? Ou a pessoa está no processo político ou pela paixão ou porque é maluco, É, né? Eu sou os dois, tá? Eu sou os dois. você encaixa os dois. Mas Eu não sou tem os como dois. fazer, não tem como você estar no planejamento, na execução, no dia a dia de uma campanha, de um projeto eleitoral, se você não gostar daquilo. Você não gostar de política, de comunicação, é, a gente tem muito aquela coisa, já apareceu para mim patrocinado de é, aquela oferta, né? O ano de ganhar dinheiro, o ano de você não sabe o que você está perdendo, e não funciona só assim. E assim, cara, e é uma coisa, inclusive, que eu tenho me preocupado, e aí é de 4 anos pra cá, tá? E é o que eu falo muito dessa questão dessa entrega de saúde, tá? Cara, eu tô fazendo check-up. Sim, E é uma coisa que eu recomendo aos meus eu candidatos. Eu tô terminei fazendo essa check-up de semana. saúde. Precisamos fazer, porque a gente precisa ter saúde para entregar. Porque quando a gente terminar isso, cara, é sério, pô, não é só 6 quilos a mais que a gente ganha, não. Ou 6 quilos a menos que a gente perde. Não é só isso, não Você é tem a um dor de mental cabeça, ali que. é mental, cara. Quando a pessoa se entrega de fato a uma campanha, os últimos 15 dias após a campanha, estragam da nossa vida. Eu costumo, acabou a campanha, eu viajo. Porque senão a gente Tem que dar fica no aquela vazio. pausa ali. A gente fica no vazio. Então, aí esse ano eu vou fazer uma viagem maior agora no começo e faço uma viagem maior também no final da campanha, porque eu preciso, sabe? Você precisa estar desconectando um pouquinho para entrar de boa. É uma coisa também que, por conta até do livro, eu estou mergulhado em poucas campanhas, né? Hum. Eu estou planejando, eu estou entregando essas situações em várias campanhas, mas eu estou aquele dia a dia, aquela rotina que nos consome, né? Um erro que a gente comete muito lá atrás é pegar aquela campanha e já tornar ela nervosa. Eu sou a favor da campanha contínua, mas as pessoas quando antecipam um processo eleitoral de 45 dias, que tem um motivo de ter 45 dias, não é por acaso, era 6 meses, cara. Mas foram para 45 dias, porque teve uma evolução para ir para 45 dias. Porque é de fato, quando começa a eleição, eu chego no meu grupo de trabalho e sempre falo: vocês estão preparados? A máquina de moer carne humana foi ligada. Outra coisa também que eu gosto de falar assim: ó, estamos todos no mesmo avião. Se quiser pular, fica à vontade. Porque assim, agora só para quando descer o avião. Pois é. Isso que a gente precisa fazer, esse cuidado que a gente precisa ter com a gente é fundamental. A gente precisa estar preparado, porque não vai ser uma campanha fácil, ainda mais para quem quer e está disposto, como eu estou. Porque, por exemplo, cara, eu fiz campanha aí na época da pandemia, que além de ser Nossa. processo de pandemia, eu andava com camisa azul, verde e vermelha no carro, meu amigo. Porque antes de chegar na cidade, eu parava no posto e botava a camisa. Aquele negócio, eu vou trocar o chip aqui, porque agora só É, funciona assim. Então, é difícil, né? É difícil. Para achar profissionais que trabalham dessa forma é complicado. Porque também. imagine você criar uma narrativa que você xinga o presidente e depois ter que criar a mesma narrativa elogiando o presidente, né? É complicado. E é uma campanha diferente para a gente fazer. E é uma campanha que a gente não pode errar. Aquilo que eu falei. Porque às vezes um discurso solto, uma ponta solta, ela entrega e ou dá a eleição para o adversário, ou te mata politicamente pro Tá resto da no, vida. tá no detalhe. Tá no detalhe. Mas então é isso. Aí, a partir do mês de março, o livro já vai estar à disposição. Esse mês de fevereiro, a gente vai estar lá com a página landing page só capturando leads, né? Para já ter um tamanho. E a partir de março ele começa. Já marquei ontem o lançamento do livro, estou fechando datas, tudo certinho, aqui na Assembleia Legislativa. Tentarei, dentro do meio dessa loucura, fazer também uma rotina de ir para outros estados, né?
que eu tenho um carinho e um respeito grande, gosto muito disso. A política não se limita à Bahia. A Bahia é maravilhosa, a Bahia é diferente a política aqui. É de maluco. Aqui, aqui a brincadeira é sério, não. Aqui Aqui é a uma coisa. tradição política muito forte nacionalmente, então. As pessoas falam muito assim, ah, não, o baiano, quando ele vai, o marqueteiro baiano, ele tem uma, não sei. Cara, pro cara sobreviver daqui e sair daqui, ele é de outro mundo, velho. É de outro mundo. Não que em outras cidades, não tô dizendo que outros estados não sejam, mas o Uhum, problema, e não é uma coisa boa, não tô falando que é uma coisa boa, não é uma coisa saudável. É porque, por exemplo, assim, aqui você é obrigado a fazer campanha de prefeito com estrutura mínima, às vezes zero. E aí, quando você vai para um outro estado, que você tem uma estrutura, que você tem discernimento das pessoas, né? Por que que eu gosto de fazer campanha de classe? Porque você pega pessoas mais bem instruídas e mais bem resolvidas, entendeu? Tipo, assim, é sim. melhor para você tratar o assunto. É, aqui, cara, você não tem. Você trabalha até certo ponto o marketing, mas você sabe que existe uma influência de que o cara é dono de uma fazenda e o cara tem que ter aquela galera que trabalha para ele ali, vive dali, vai votar em quem ele quiser mesmo. A gente sabe que aqui a gente vai ter e que outros bolsões eleitorais você não tem, né? É, em 18 eu fiz campanha no Ceará, onde você tinha uma criminalidade muito alta. Hoje eu acho que a Bahia passa esse processo de criminalidade. A gente não podia fazer campanha na rua porque as facções não deixavam, né? Aí você tem que falar pro candidato, pô, mas isso é bom porque a gente vai economizar dinheiro de rua e gastar mais na internet. Mas isso é horrível. Isso é horrível. Mas na hora você tem que mostrar pro cara o lado bom. Não, não, fique tranquilo, porque aí é bom, cara. Vai pegar esse dinheiro que a gente ia botar na rua, bora Joga na gastar aqui, ó, vamos internet. fazer funcionar. Porque, de fato, é. Como é que você vai fazer? Como é que você tá fazendo campanha? Faz, pô, eu não posso entrar no bairro tal, porque lá o traficante não vai deixar eu Deixa. entrar como candidato. Não vai. Se eu botar uma bandeira lá, ele rasga, ele queima. É difícil. A gente está tendo alguns fatores que a gente precisa entender, e a Bahia está sofrendo muito disso hoje, né? Já sofreu menos, hoje está sofrendo mais, e é um maior problema nacionalmente, mas eu acho que na Bahia grita isso mais. O Rio já se acostumou com a questão da violência. É, Fortaleza eu acho que não, que já está melhorando pro lado de lá, acho que o pessoal está vindo mais pro lado de cá da Bahia. E foge do Goiás e de Minas aí, porque o pessoal já não se cria muito por aí, né? E acaba vindo mais para a questão do Nordeste mesmo, e a gente sofre muito com isso aqui ainda. Mas é aquela história. É só mais um ponto para planejar em cima disso. É só mais um ponto para observar. Deixar claro assim que planejamento de campanha, a gente precisa planejar campanhas, pelo amor de Deus, gente, não façam qualquer coisa. Vocês acham que estão economizando começando a campanha depois do Carnaval, depois do São João. Vocês estão gastando mais, porque o preço é o mesmo, o valor é o mesmo que você vai gastar. A única diferença é que aqui você parcela. Você começa o ano, está pagando antes para gastar menos na frente. Mas se quiser gastar tudo com 45 dias, vai gastar o mesmo. Ou então, não vai conseguir êxito em nada. Mas é normal, é escolha também, né? Tem gente que gosta de comprar carro à vista, tem gente que gosta de parcelar o carro de boa, mas aí é cada um. Quem tem dinheiro sobrando, gasta nos 45 dias. E outra coisa também não acha que a rede social e que o sobrinho alimentando a rede social vai vai eleger. resolver. Aquela história de que Bolsonaro ganhou a eleição com o celular em pé e um deitado, Aham. quem acreditou eu acho massa, gente, ó, bato palma para maluco. Mas assim, não é isso. Não é isso. A construção de narrativa, ele soube aproveitar. Às vezes, se você pegar falas dele, e as atitudes dele, você vai ver que ele falou coisas que ele só queria agradar mesmo. Que as atitudes dele foram diferentes. Então, assim, foi muito bem conduzida a narrativa dele. E é isso que eu estou dizendo. O que vai falar na próxima eleição, que é daqui a menos de 8 meses, é a narrativa. E narrativa não se constrói da noite para o dia. Não vai ser um card dizendo
Eu sou o simpático que vai fazer do candidato simpático, né? Tinha um candidato aqui na Bahia que o cara se vendia como o carismático. Quem é carismático não precisa dizer que é. Então vamos lá. É isso que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa parar agora, sentar, construir. Eu desejo todo o sucesso do mundo, toda a sorte do mundo, a todo mundo que vai fazer campanha. Aquilo que a gente falou o tempo todo. Vamos cuidar da saúde, principalmente da saúde mental. Se puder parar para ler, leia. Se puder parar para escrever um livro, escreva. Foi aí que meu livro saiu, porque no meio do caos, no meio da loucura, eu Ter olho essas pausas ali, essas. exatamente. Então, assim, a gente precisa é disso. Se a gente deixar o processo tomar conta da gente, absorver, mandar na gente, a gente não vai estar vivo para comemorar as campanhas que a gente ganhou. Então, vamos fazer essa coisa acontecer, porque daqui a pouco tem eleição de 2028, que já está. Hum, Tem um fenômeno, cara, só antes de finalizar, tem um fenômeno que eu estou achando fantástico. As pessoas estão largando as prefeituras, largando as comunicações de prefeituras para se aventurar em campanha eleitoral e estão deixando bolsões nas prefeituras. As prefeituras estão precisando de marketing. Você, profissional de marketing, olhem para as prefeituras com carinho. Daqui a 2 anos tem eleição. Às vezes é muito melhor você dar valor a alguém que em 2 anos tá com tudo planejado e arrumado, do que você pegar uma loucura, uma aventura agora e chegar lá em 2028 você não ter prefeitura para fazer campanha. Então, assim, infelizmente é isso. Isso acontecia muito com o mercado tradicional. Hoje eu estou vendo a turma abandonando prefeituras, cara. Abandonando mandatos de vereadores para fazer isso. Cara, chega junto, concilia, né? Veja que forma que você pode fazer, reduz aqui a carga, começa o processo ali. É aquela questão que eu digo. Tem muita gente antecipando o processo eleitoral. sim. Maratona não é corrida de 100 metros, né? Mas assim, quem quer aprender, aprende, quem não quer aprender, deixa pra lá, né? É que nem jogar bola, né? Quando a gente é mais novo, a gente corre atrás da bola, depois a gente deixa a bola rolar e só quem corre é a bola, né? Mas é isso, cara. Mas foi muito bom o papo. Eu lhe agradeço muito o espaço. Estou à Eu que te disposição agradeço. para precisar. E aí, cara, assim, se precisarem de qualquer coisa, o livro tá aí, o site já falei, campanhaplanejada.com.br. Meu arroba nas redes sociais é Paulo Maneira Oficial, porque tem um Paulo Maneira também, até mineiro, que é cozinheiro, e aí o Paulo Maneira, para não disputar com ele, eu boto Paulo Maneira Oficial e ele joga lá. O cara é mestre cuca, o cara é fera também. Mas eu fico disputando com ele essas questões de engajamento no Google. Hugo. Mas aí eu trabalho com isso, eu não posso perder, né? Ah, mas nas legendas do material também eu reforço aqui. Maravilha, velho, Paulo, viu? muito Muito obrigado. obrigado. Enriquecedor Muito obrigado. demais essa troca. Estamos à disposição. Se precisar, qualquer coisa, tô aqui. E qualquer Viu? coisa aqui de Minas também, tamo junto. Maravilha, meu velho. Brigadão, cara. Viu? Valeu. Valeu, até Tchau, mais. tchau. Até mais, tchau, tchau.